Bem, irmãos, o tema geral da nossa programação é o itinerário profético. Hoje nós vamos estudar sobre o decreto dominical e o tempo de angústia prévio. Só para aqueles que não participaram antes, o tempo de angústia prévio é o tempo de angústia que vai acontecer, não aquele final, que fica no período do derramamento das pragas, é o anterior, é aquele que vai ocorrer com o decreto dominical, porque as pessoas vão ter perdas de propriedade, perdas de emprego, a família vai ficar, em muitos casos, a família vai ficar dividida, não é? Por isso que ele é chamado de tempo de angústia prévia. Este quadro aí eu tenho mostrado para vocês todos os dias para a gente fazer uma breve recapitulação. Então, nós já falamos sobre isso, né? Esse período aqui é o período que nós estamos vivendo agora, o período das grandes calamidades, que é o nosso hoje. Então, a irmã White ela coloca numa ordem mais ou menos cronológica que esses fatos aqui eles aconteceriam mais ou menos simultaneamente. Primeiro tem que vir uma reforma espiritual. Essa reforma espiritual ela vem acompanhada da chuva serôdia. A chuva serôdia vai levar o povo de Deus a um alto clamor, a pregar as mensagens angélicas com muito poder. E isso vai causar também uma sacudidura. Muitas pessoas vão deixar as nossas fileiras. E pela perda de propriedade, pela perda de emprego, muitas pessoas vão passar por essa angústia, né? O povo de Deus, de uma maneira geral. E aí começa, então, a obra do selamento. Tá certo? Há o abandono das grandes cidades para as pequenas cidades e uma grande pregação aqui, com alto clamor, para aquelas pessoas que são lá de fora. Nesse período aqui, o povo de Deus é selado. Ok? E vai acontecer, então, a sacudidura. Quem é de Deus vai ficar, quem não é vai sair. Quando isso estiver decidido, Jesus, então, ele encerra o trabalho no santuário, então é o fim da graça. Os 4 anjos soltam, então, os ventos das turbulências, né? As pragas, então, elas vão começar a cair aqui nessa faixa aqui. Ok? Aí o povo de Deus vai ser acusado de estar provocando essas pragas. Aí acontece então, um decreto de morte e a fuga para as pequenas cidades. O povo de Deus, então, ameaçado, né, por Satanás e pelos ímpios, entra na angústia de Jacó. Essa angústia de Jacó ela vai ter uma pausa quando acontecer a ressurreição especial. Aí vem a voz de Deus anunciando a vinda de Jesus, chega a volta de Jesus. Então vem a ressurreição geral, né? Nós somos arrebatados e começa, então, o período milenar. Ok? Bom, eu gostaria de ler com vocês Apocalipse capítulo 13, de 11 a 18. O tema de hoje é comprido, viu, gente? O tema de hoje é bem comprido. Eu vou pedir a Deliane para ler para mim, para dar uma poupada aqui na minha garganta. Apocalipse 13, de 11 a 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O verso 11 diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Quando você analisa aqui o capítulo 13, do verso 1 até o versículo 10,
você vai entender que a gente está falando sobre o surgimento da primeira besta. Então, a primeira besta é aquela força que se levanta contra o povo de Deus durante a Idade Média, do ano 538 até 1798, que é exatamente a profecia de 1260 dias proféticos, 1260 anos. Ou seja, a introdução da associação da igreja com o Estado, religião e Estado combinados para poder impor os seus dogmas religiosos e perseguindo os dissidentes. Isso acontece no ano 538, okay? Com a supremacia papal, quando o papado ganha poderes temporais. Até o ano de 1798, quando ele perde poderes temporais pela prisão do Papa Pio VI. Você lê aqui na primeira metade, aqui do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10, você vai ver aqui exatamente esse período de tempo sendo determinado aqui. Não é? 1.260 anos, 42 meses. Se você converter isso para a profecia, vai dar 1.260 dias proféticos, 1.260 anos. Então, no período em que a primeira besta estava recebendo a sua ferida mortal, que é na ocasião ali da Revolução Francesa, é o mesmo período em que está sendo aprontada a constituição da segunda besta. Ao passo que a primeira besta ela surge do mar, e o mar é a representação de um lugar onde tem muitas pessoas. Apocalipse 17:15 diz que o mar, águas, são povos, nações, multidões e línguas. A terra representa os lugares ermos, vazios da terra. E a segunda besta, que está lá na América do Norte, na época em que a primeira besta estava recebendo a ferida mortal, era um lugar descampado, era um lugar de uma grande faixa de terra. Então, você veja aqui, Apocalipse capítulo 12, verso 16. Essa sessão é uma sessão que vai falar exatamente sobre o período da perseguição. Ok? O verso 13, eu vou ler do verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, Jesus Cristo. Né? E foram dadas à mulher, ou seja, à igreja, as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos ou 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, a igreja de Deus teve que fugir para os lugares ermos da terra e sair dos grandes centros por causa das perseguições que foram engendradas pelo papismo durante o período da Idade Média. Aí o verso 15 diz, então a serpente arrojou de sua boca águas... a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. De acordo com Isaías, capítulo 8, de 6 a 8, águas de rio significam perseguições. Então, o dragão, Satanás, ele, através dessa igreja, dessa instituição religiosa perseguidora, ele perseguiu o povo de Deus lá na Europa, porque lá era o lugar da besta. E aí o verso 16 diz assim, a terra, porém, socorreu a mulher. Por quê? Porque no ano de 1620, saiu o navio Mayflower, saiu da Holanda e foi para os Estados Unidos, o Novo Mundo, e aportou ali em Plymouth. Okay? E a partir dali, os Estados Unidos eles começaram a ser colonizados por aquelas pessoas que queriam um Estado sem rei e uma igreja sem papa, ou seja, queria a separação entre igreja e Estado, queriam a liberdade religiosa, a liberdade de consciência. Então, essa terra aqui se refere exatamente aos Estados Unidos que estavam começando ali, que se tornaria uma grande potência. Quando eu leio agora o verso 11, Apocalipse 3, 11, está escrito assim, vi ainda outra besta emergir da terra. Ele está falando dessa besta. Porque aqui, até o verso 10, ele está falando da primeira. Agora ele fala da segunda. Quando é que ela começa a emergir? Ela começa a emergir a partir da Revolução Francesa, a partir do ponto em que a primeira besta recebe a ferida mortal. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Chifres em profecia representam poder, força, e essa força dessa segunda besta representa o protestantismo e o republicanismo norte-americano, que trabalhariam associados, mas que não teriam uma
união, não é? Eles trabalhariam separados até um certo ponto, ok? Eu coloquei esses textos aí para vocês fazerem uma comparação, certo? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, a ferida mortal foi em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso e perdeu as suas terras e perdeu seu poder temporal, mas essa ferida ela está sendo curada. E ela vai chegar a um ponto em que ela vai ser totalmente curada quando, novamente, o papismo adquirir poderes temporais. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Eu coloquei esse texto aqui. O único lugar, existem 2 lugares em que fogo desceu do céu. O primeiro deles foi na inauguração do templo por Salomão. Nesse caso, o fogo foi positivo, porque foi um fogo de Deus. Ok? O segundo caso, também o fogo foi positivo, foi no desafio de Elias aos profetas de Baal. Então, o fogo que desceu também foi o fogo de Deus. No entanto, os profetas de Baal, eles também queriam fazer com que fogo descesse do céu. E Satanás teria atendido prontamente a esse pedido dos profetas de Baal, mas os anjos de Deus não permitiram isso. A senhora White fala isso em Profetas e Reis, que Deus não permitiu. Mas nesses últimos dias, ele vai fazer fogo descer dos céus. De que forma? Esse é um fogo religioso. Tem muita gente que trata isso como se fossem foguetes ou naves espaciais ou coisa desse tipo, mas não se trata disso. Trata-se aqui de fogo religioso. Porque o verso 13 diz assim, também opera grandes sinais. Essa palavra sinais assim, é semeion, que é utilizada para os milagres de Jesus. Então, aqui está se falando de milagres falsos, de fogo falso. Isso que quer dizer que movimentos religiosos tentariam empreender um reavivamento falso, baseado nessa teologia do fogo e do milagre. Então, isso aí seria uma... Porque a besta, a primeira besta, ela está associada com a segunda. A primeira besta, enquanto ela está diretamente envolvida com o catolicismo medieval, a segunda está com o protestantismo norte-americano, exatamente de onde surgiu o pentecostalismo. Tá ok? Continuando. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, semeion, que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Então, é a segunda besta que vai fazer com que os habitantes da terra prestem homenagem à primeira besta. Então, é aquele que tem força, a força política, a força militar, fazendo com que os habitantes da terra adorem aquele que tem a força religiosa. E foi dado comunicar fôlego à imagem, fôlego ao espírito, quer dizer que a antiga Roma, o espírito do papado medieval que perseguia, que mandava executar, ele agora vai voltar. Ele vai voltar com toda a força, vai voltar com todo o poder, da mesma forma como acontecia no passado. Aí, no verso 16 diz, a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Eu coloquei para vocês, depois vocês vão receber esse texto, porque isso aí tudo depois eu vou publicar, tá certo? Então, essa marca aí é da palavra caragma. Essa palavra caragma no grego, ela traduz aquela caixinha filactéria, onde se colocavam os rolinhos da lei. Porque a lei, na verdade, no Antigo Testamento, era a lei que selava. Por exemplo, em Isaías capítulo 8:16 está escrito assim, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, eles colocavam, como Deus havia ordenado, eles colocavam ali... Deus disse que eles deveriam carregar a lei na testa, no coração, e colocar nos umbrais das portas. E eles faziam isso literalmente, não é? Então, no grego, era um caragma, era uma marca. Então, a besta, ela vai fazer a mesma coisa. Ok? Se o caragma está relacionado com a lei de Deus, então
o caraima da besta está relacionado com a lei da besta. Se o coração da lei de Deus é o sábado, o coração da lei da besta é o dia do sol, que é o primeiro dia da semana, certo? O antigo sagrado dies solis, certo? Então, eu coloquei os textos aí para vocês depois darem uma pesquisada nesses textos. A mão direita se refere a trabalho, vocês vão dar uma checada nesse texto aí. Isso quer dizer que essa proibição tem a ver com trabalho. Deixar de trabalhar ou trabalhar. E ele diz, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. O número 6 é o número de homem que foi criado no sexto dia. E quando nós pegamos porções apocalípticas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a gente vai observar que o número 6 ele está virtualmente ligado com o desafio a Deus ou com adoração. Por exemplo, quando você vai lá no desafio dos homens a Deus na Torre de Babel, o pronome nós, passamos, está o elíptico, o expresso, ele aparece lá 6 vezes. No desafio de Lúcifer a Deus, lá em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, o pronome eu ou meu, expresso elíptico, também aparece 6 vezes. Lá no capítulo 3 de Daniel, a estátua tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. A de altura, 60, e de largura, 6. Os principais instrumentos da orquestra de Nabucodonosor, que aparece no capítulo 3, também são 6. No capítulo 5, os deuses para os quais Belsazar deu louvor, deu honra, também são 6. Então, nós vamos encontrar assim, o número 6 de sobejo. A palavra Babilônia aparece 6 vezes no Apocalipse, etc, etc, etc. Então, sempre é um número de apostasia. É um número de adoração errada. Ok? Bom, continuando. O decreto dominical, eu vou pedir agora a Deliane para ler esse texto. No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e encarregou-o de proclamar uma mensagem. Chamou-o para expor a maldade do homem do pecado que fez da lei dominical um poder distintivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei, e em oprimir o povo de Deus que permanece firme para honrá-lo pela observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como sendo santo ao Senhor. Testemunho para Ministros, página 118. A senhora White aqui, ela usa algumas expressões, algumas que estão lá em Daniel, no capítulo 7, mudar os tempos e a lei, Daniel 7, 25, e ela usa a expressão homem do pecado, que aparece na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Ela faz uma associação, ou seja, o homem que representa a besta do Apocalipse é o homem do pecado. O homem do pecado, essa expressão pecado, ela tem a ver com transgressão da lei de Deus. Interessante o seguinte, quando você pega aqui, então vejam que a irmã White, ela usa aqui algumas expressões, como por exemplo, homem do pecado. Curiosamente, essa expressão homem do pecado, no grego, está lá aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a expressão é ho anthropos tes anomias, o homem que é contra a lei. Anomias significa aquele que é contra a lei, o homem que é contra a lei. Então, ele aqui não está falando de um homem propriamente, mas ele está falando aqui, antropós significa homem no sentido genérico. Se fosse homem em específico, um homem seria aner, mas ele está falando antropós, então é num sentido muito mais amplo. E a instituição que é representada por uma classe de homens é o papado. Então, seguramente, ele está falando sobre isso. Okay? Então, foi esse homem que vai, então, instituir essa lei dominical. Ok? Então, eu coloquei aqui para a gente poder ter uma ideia, está vendo o homem do pecado, segundo os Tessalonicenses 2, 3 e 4, lei dominical é a lei... Essa lei dominical, ela tem um paradigma no Antigo Testamento, numa lei sabática, que foi estatuída por Neemias. Vocês querem ver comigo? Abram a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 13, do verso 15 ao verso 19. Eu vou pedir a Deus para ler aqui. Neemias 13, de 15 a 19.
É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena ler pelo seguinte: quando Neemias foi para poder fazer as reformas, para retornar com o povo de Babilônia para Jerusalém, e eles tinham sido levados para Babilônia, uma das razões foi a quebra do sábado, eles começaram a querer quebrar o sábado de novo. Aí Neemias, então, ele decretou, ele fez um decreto sabático. Vamos ver aqui, a Adeliane vai ler. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechasse. Então, aqui, irmãos, está o decreto. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, quer dizer, no pôr do sol, ordenei que se fechasse. Agora veja aqui o pedacinho de decreto. E determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, soldados, né? Para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, essa foi uma lei sabática, uma lei para respeitar o sábado, e agora a besta ela vai fazer exatamente o inverso. Ela vai empreender uma lei para rivalizar com o sábado, só que colocando um outro dia no lugar. E, evidentemente, não o sábado verdadeiro, tá certo? Vamos ler esse texto aqui de eventos finais. Eliane, pode ler para a gente? O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eventos finais, página 125. Então, tem muitos líderes protestantes, até alguns que têm muito boa vontade, que são homens de boa fé, não é? A gente sabe que são pessoas sinceras, mas eles estão indo por um caminho torpe, não é? Seguindo essa tendência de um ecumenismo que não é um ecumenismo baseado na palavra de Deus, mas em questões sociais. Isso aí vai levar a uma grande crise no mundo. Ok? Então, o que vai, na verdade, precipitar essa última crise? Vamos lá, Liliane. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Testemunho Seleto, volume 2, página 318. Isso quer dizer o seguinte, que a crise vai começar quando for mexida na quinta emenda. Porque para empreender uma lei dominical federal obrigatória, ameaçando a vida das pessoas, é necessário que a quinta emenda seja mexida. Então, o decreto dominical ele não vai partir lá da Europa, nem do México, ele vai partir dos Estados Unidos, com a mexida na Constituição norte-americana. Certo? Então, a iniciativa será dos protestantes norte-americanos, como nós vamos ver aqui. Pode ler, Adeliane. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional, impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Meditação Matinal, de 1997, Maranata, página 179. Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. Eventos finais, página 129. Ou seja, ela tem que acontecer, né? Nós estamos aí na fase que ela vai acontecer. Não tem como fugir disso, certo? Porque essa lei dominical ela representa a marca da besta que está predita lá no livro de Apocalipse. Ok? Pode ler, Adriane. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Eventos finais, 131.
Imagem por quê? Porque vai fazer, na verdade, vai ser uma imitação daquela hierarquia como havia na Idade Média. Vai imitar aquele formato, aquela maneira de ser. Não é? E essas doutrinas que são comuns. Quais são as doutrinas comuns? Por exemplo, a observância do domingo, a crença na imortalidade incondicional do homem, que é uma coisa muito propagada, muito propagada. Interessante, irmãos, que eu fiz doutorado na PUC e eu vou pegar aqui o material para vocês verem. Eu trabalhei até por recomendação do meu orientador, que é um bispo, hoje ele é o secretário-geral da CNBB. Ele me recomendou esse livro aqui para eu poder trabalhar a questão da antropologia. Esse teólogo chamado Afonso Garcia Rubio. E ele vem mostrando que a doutrina da imortalidade da alma é um erro, é um engano. Então, assim, é uma coisa impressionante, porque muitos teólogos católicos, eles pensam como nós, eles sabem que a questão da natureza do homem na morte é sono, é como se fosse um sono, ou seja, não há consciência na morte, né? Não existe consciência na morte. Mas, ainda assim, mesmo muitos teólogos tendo conhecimento disso, essa doutrina, a tendência dela é crescer cada vez mais. Então, as pessoas continuam insistindo nessa doutrina que é pagã, não é? Então, a doutrina da questão da imortalidade incondicional do homem, a doutrina da observância do domingo, são completamente pagãs, mas eles continuam insistindo com isso, né? Porque por trás tem uma força maior do que eles. Então, veja, irmãos, os governantes, quando eles empreenderem as leis dominicais, eles estarão praticamente agradando o povo. Eu vou pedir a Adeliane para ler esse ponto, que é eventos finais 132. Ocorre no tempo presente. A fim de fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Eventos finais 132. Porque é algo popular, a maior parte da população está com isso, então é aquela tendência dos governantes, é fazer as coisas que agradam a população de uma maneira geral. Certo? Então, assim, as providências a serem tomadas quando sair o decreto dominical. Né? Eu achei interessante, vamos colocar isso aqui pelo seguinte, nós estamos próximos de uma lei dominical e talvez alguns dos irmãos nunca tenham lido a respeito do que fazer quando sair essa lei dominical. Então, eu achei interessante trazer aqui uns conselhos da irmã White sobre o que fazer nesse tempo. Tá? Eu destaquei aqui algumas cláusulas. O que nós, adventistas, devemos fazer quando sair a lei dominical? Principalmente aqueles que vão ficar nas cidades, que terão que ficar nas cidades. Vou pedir para a Adeliane ler essas cláusulas. Vai enumerando, tá bom? Número 1. Os adventistas do sétimo dia... É uma citação. Vai ficar meio desfocado, mas o pessoal vai entender. Os adventistas do sétimo dia mostrassem prudência, deixando o seu trabalho ordinário nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias. Segundo. Não lhes deis ocasião alguma de vos chamarem violadores da lei. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitua delito. Explica isso. Explicar? É porque é o seguinte, se nós insistirmos em trabalhar no dia de domingo, porque a lei vai ser uma lei dominical, a gente guarda o sábado. Mas se nós insistirmos em trabalhar no domingo, nós estaremos violando a lei do Estado. A gente não precisa violar a lei do Estado. Ela está dizendo aqui que a gente não precisa desafiar. A gente vai usar esse descanso imposto para poder fazer o trabalho missionário, entendeu? A gente vai se abster do trabalho desse dia para usá-lo de uma outra forma, que ela vai falar aqui na próxima cláusula, no domingo, tá certo? Então, sai a proibição. Olha, você não pode trabalhar no domingo. Ok. Desde que eu tenha a liberdade para guardar o sábado, não tem problema nenhum. Ok? Eu vou usar o domingo para fazer um trabalho missionário. Você está compreendendo? É isso que ela está dizendo. Para a gente não incorrer numa provocação. Isso que ela está falando. As cláusulas seguintes vão explicar isso. Terceiro. O domingo
Pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho que muitos farão em proveito do Senhor. Quarto, podem realizar-se nesse dia reuniões ao ar livre ou em casas de família. Quinto, pode fazer esse trabalho de casa em casa. Os que escrevem podem consagrar esse dia para redigir seus artigos. Sexto, realizem-se cultos religiosos no domingo, sempre que possível. Tornem-se essas reuniões vivamente interessantes. Cantem-se verdadeiros hinos de reavivamento e fale-se com firmeza e poder do amor de Cristo. Sétimo, levai os estudantes para fora, a fim de realizarem reuniões em lugares diferentes e efetuarem uma obra médico-missionária. Eles encontrarão as pessoas em casa e terão excelente oportunidade para apresentarem a verdade. Essa maneira de passar o domingo é sempre agradável ao Senhor. Oitavo, o zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Nono, este tempo em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o autêntico sábado em contraste com o falso. Entenderam aí, irmãos? Então, nós vamos usar, na verdade, esse feriado que vai ser imposto para poder abrir os olhos das pessoas exatamente para falar-se desse descanso dominical. O que a gente não pode fazer, que ela está dizendo aí, é fazer uma provocação. Diz, não pode trabalhar, não, eu vou trabalhar, porque aí seria uma provocação. Continuando, né? Décimo, o Senhor, em sua providência, está muito à frente de nós. Ele tem permitido que essa questão do domingo seja realçada para que o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado perante as assembleias legislativas. Assim, os dirigentes da nação poderão ter a atenção despertada para o testemunho da palavra de Deus a favor do verdadeiro sábado. 11º, ao verem que nos domingos nos empenhamos em visitar o povo e abrir perante ele as Escrituras, reconhecerão que lhes é inútil procurar estorvar nossa obra fazendo leis dominicais. Ok, viram aí? Ou seja, a lei dominical ela não vai impedir o nosso trabalho, pelo contrário, ela vai intensificar o nosso trabalho, porque nós vamos ter agora a oportunidade de encontrar essas pessoas em casa e trabalhar com elas. É o que ela está dizendo aí, certo? Bom, a verdade é que com a promulgação da lei dominical vai haver um chamado tempo de angústia prévio. E muitos do nosso povo, até porque isso é um conselho de Ellen White, nós vamos deixar agora as grandes cidades e procurarmos as pequenas cidades, tá certo? Então, eu vou colocar aqui alguns pontos sobre o que vai acontecer aí no tempo de angústia prévio, né? Vamos lá. Testemunhos Seletos, volume 2, página 166. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, o arrogar-se nossa nação o poder do decreto, no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será, então, tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então, ela deixa bem claro aqui que ele vai ser um sinal, né? O decreto dominical é um sinal. Não que não tenha outros sinais. Por exemplo, tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo, essa degradação social terrível que está acontecendo no nosso tempo, já é um sinal para a gente poder, aqueles que podem ir deixando essas grandes cidades e buscando os lugares mais calmos, né? As cidades pequenas. Sendo que o decreto dominical, ele é basicamente o último sinal. É Deus dizendo, sai porque a coisa vai ficar muito ruim. Tá certo? Segundo ponto. Testemunhos Seletos, volume 2, página 319. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida para defender a lei de Deus. Okay. 3. Profetas e Reis, página 588. Requerer-se-á dos homens que rendam obediência a editos humanos em violação da lei divina. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos. Serão entregues
pelos pais, e irmãos, e parentes e amigos, até mesmo a morte. Então, a gente observa, que eu tenho falado sempre isso, é que dentro de uma família vai haver rupturas, né? Porque você tem aquele que é adventista de verdade, que é de coração, que tem o desejo real de servir a Deus, e tem aquele que não é. A pessoa está ali porque a família está, mas não tem o coração, não tem o desejo de servir a Deus. Então, essa ruptura ela vai ficar muito mais clara com o decreto dominical, certo? Então, há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade da própria vida para defender a lei de Deus. Então, não havemos de ter a coragem e a fortaleza dos mártires de outrora enquanto não chegarmos à posição em que eles se acharam. Porque as pessoas, a minha mãe, por exemplo, minha mãe perguntava, né? Será que a gente vai ter a coragem daqueles que renderam a vida por Cristo no passado, nas arenas, não é? Aqueles que viveram na época de Nero, no ano 50? Eu sempre dizia para minha mãe, citando Ellen White, que o poder do martírio é para quem vive na época do martírio, não é? Então, caso deva haver uma volta da perseguição, será dada graça para despertar toda a energia da alma para mostrar verdadeiro heroísmo. Certo? Então, eu até coloquei essa foto aí, né, de cristãos que foram decapitados aí pelo Estado Islâmico. E assim, a gente percebe que eles estavam ali tranquilos, eles sabiam que iam render a vida, mas eles estavam confiantes. Então, a fé do martírio é dada para aquele que vai passar o martírio, né? Nem todos nós passaremos. A gente vai ver depois que Deus vai retirar alguns, né? Porque sabe que não serão capazes de resistir e tudo mais. Tá certo? Então, como é que nós vamos permanecer firmes diante da perseguição? Notaremos que precisamos desprender-nos de todas as mãos, exceto a mão de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que nos desprender de todas as amarras. A gente precisa ficar com as mãos livres, livre para poder servir inteiramente a Deus. É isso que ela está dizendo aqui. Tá? Então, continuando, como permanecer firme na perseguição? Vou pedir a Adeliane para ler esse texto aqui. Amigos mostrar-se-ão aleivosos e nos trairão. Parentes, enganados pelo inimigo, julgarão prestar serviços a Deus, opondo-se a nós e envidando o máximo esforço para colocar-nos em situações difíceis, esperando que neguemos a nossa fé. Em meio, porém, das trevas e do perigo, podemos depositar nossa mão na mão de Cristo. Amém, né? Louvado seja o Senhor por isso. Então, a única maneira pela qual os homens poderão permanecer firmes no conflito é estar arraigados e firmados em Cristo. E é isso, irmãos, que a gente tem falado com a gente repetidamente, né? A gente precisa estar firme com Cristo. Precisa, através da oração, do jejum, da meditação. Não é? A consagração é uma coisa que a gente não pode esperar que a natureza humana produza, porque ela não vai produzir. A nossa natureza é preguiçosa para poder servir a Deus. Nós temos que buscar isso, e buscar com determinação. Então, qual é a ação que nós devemos tomar agora? Qual é? Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. O texto diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, como eu mostrei para vocês, né, hoje nós estamos vivendo esse momento aqui hoje. Depois desse nosso tempo, a próxima profecia a ser cumprida é o decreto dominical. A questão das calamidades, eu acho que nós já estamos no finalzinho delas, né? Nós estamos vivendo uma situação global e eu não vou dizer para vocês que esse seja o último fato, o último acontecimento antes do decreto dominical, mas é um dos últimos. E é uma grande preparação para ele. Aí logo vem o tempo de angústia prévio, o selamento do povo de Deus, o sinal da besta, aí o fechamento da porta da graça, o tempo de angústia de Jacó, o derramamento das 7 pragas e, finalmente, a segunda vinda de Jesus. E nós vamos falar mais detalhadamente na programação de amanhã
e na última, que é a volta de Jesus. Certo? Então, amanhã nós vamos falar sobre o decreto de morte e a angústia de Jacó. É um tema muito interessante.